Em 1823, Jean-Pierre Abel Remusat, especialista em literatura chinesa, publicou uma interessante tradução dos trabalhos de Lao Tse, no qual se vê não apenas a linha monoteísta que ele seguia, mas inclusive uma semelhança com o nome de Deus em hebraico, que normalmente chamamos de Javé ou transliteramos pelas letras JHVH. Veja a semelhança com a Bíblia. Ele havia dito: aquele que olhais e não vedes, chama-se Jordão. O que escutais e não ouvis, chama-se H. O que vossa mão busca e não pode tocar, chama-se V. São três seres incompreensíveis, que não formam mais do que um. O primeiro não é mais brilhante, o último não é mais escuro. Antes do caos que precedeu o céu e a terra, existiu um ser, um só, imenso, silencioso, imutável, mas sempre ativo. Este é a mãe do universo. Ignoro o seu nome, mas o simbolizo pela palavra Tao, que significa razão primordial, inteligência criadora ou caminho. Pode-se dar um nome à razão primordial. O próprio nome do povo contém o nome do pai, que é Yalro, que é o tetragrama. O nome da cidade contém o nome do pai, não é? O nome de Yalrodá, onde botaram para Judá, não é Judá, é Yalrodá, tá certo? Tudo contém o nome do pai. Yalro é o tetragrama, é o nome do pai, e Shua é o prefixo de salvação. Mas como é o nome de Jesus Cristo? Yalro. Milhares de tabletes cuneiformes, pilares e inscrições foram escavados na região que compreende a antiga Mesopotâmia. Eram recibos, cartas, leis, documentos de propriedade, etc. Alguns tinham por conteúdo listas genealógicas e histórias tradicionais sobre os primórdios da humanidade. Ao avaliá-los, qual não foi a surpresa dos arqueólogos ao perceberem que muitos traziam semelhanças bastante acentuadas com o que seria posteriormente escrito na Bíblia. Uma extraordinária coincidência foi percebida, por exemplo, na forma como os antigos documentos egípcios e mesopotâmicos chamavam o primeiro ancestral da humanidade. A grafia do seu nome variava entre Adamu, Adime, Adapa, Alulim, Alorus, Atam, Agmuzi e outros. Ora, não seria razoável supor que todas estas formas constituiriam variações ortográficas do mesmo nome Adão? Note que a forma hebraica Adam se adequa naturalmente em todas estas variações. A semelhança fonética é muito acentuada. É como se conhecêssemos um homem chamado João, mas que os alemães chamariam de Johanan, os ingleses de John, os espanhóis de Juan e os franceses de Jean. Apesar das diferenças idiomáticas, existe uma raiz temática que permanece em todas as formas de escrita ou pronúncia daquele nome.
Parece evidente pelas referências no Gênesis e mais adiante no livro dos Números e também no Deuteronômio, que são relativamente coerentes entre si, de que existiram seres gigantescos, aparentemente oriundos da era antediluviana. Plantas e animais viveriam mais e ficariam maiores, e isso é precisamente o que encontramos na estrutura geológica dos registros fósseis. As plantas eram muito maiores, todos os organismos vivos eram maiores. Temos animais hoje de 2,5 metros a 3 de estatura, que antes atingiam 5 a 6. Temos insetos como a libélula. Hoje a libélula talvez tenha uma envergadura de asas de 10 centímetros. Sua contraparte encontrada nos registros fósseis, a Meganaropsis, tinha uma envergadura de asas de 1,5 metros. Tudo no passado era maior. São aquela raça ou aquelas raças que construíram todos os megálitos do mundo antigo, as pirâmides Stonehenge. Eles são o povo que viveu antes de nós, os que habitaram este mundo antes de nós. Nós os chamamos deuses, às vezes gigantes. Eles deixaram suas obras e nós não conseguimos reproduzi-las. Somente agora aprendemos a realmente apreciá-las. No Líbano, a 70 quilômetros de Beirute, ficam as imponentes ruínas de Baalbek. Baalbek, em particular, é um ótimo exemplo. É onde estão os trilitons, as maiores pedras do mundo já usadas em construção. São tão grandes que nem sabemos seu peso. Essas pedras foram cortadas e deslocadas 8 quilômetros, erguidas 8 a 9 metros no ar e assentadas tão juntas que não podemos enfiar uma lâmina de barbear ou um pedaço de papel entre elas. Não sabemos como fizeram isto. Não existe guindaste capaz de erguer pesos como daquelas pedras.